Nós vamos estudar hoje o Salmo 16. O que o Salmo 16 nos revela? Ele nos revela que fora de Deus não há nada bom. Ele nos revela também que Deus é a nossa satisfação completa. E ele nos revela que Deus Deus promete nos levar para si. Então são três revelações que nós temos aqui no Salmo 16. Fora de Deus não há nada bom, Deus é a nossa satisfação completa e Ele promete nos levar para si, para junto dEle. Esse é um salmo muito bonito, é um salmo que nos fala da preciosidade que é Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com as bênçãos do Senhor que nós começamos a amar as bênçãos do Senhor e amamos menos a Deus que nos proporciona as bênçãos. Então algumas pessoas gostam das outras por causa daquilo que elas fazem, mas nós precisamos amar a Deus por aquilo que Ele é. E o Salmo 16 nos ensina isso. Aqui na minha Bíblia só diz hino de Davi, mas em outras Bíblias tem uma descrição maior. Alguém tem aqui? O Santo de Deus. A confiança e felicidade do crente, a certeza da vida eterna. Ai, que Bíblia. Isso. Quase não tem. Mas não tem. Deus está sempre comigo. Não, então não é isso. Salmo excelentíssimo de Davi. Salmo. Tá tudo igual. Tudo igual, hein? Eu estava esperando aí o nome de um instrumento. Aqui na minha fala mictão. Isso, mictão. É esse que eu queria. Só pastores têm essa coisa. A minha não tem, mas nos estudos a gente vê que é um mictão. Eles não quiseram colocar, né, nas sociedades um nome feio, né? Mictão nunca se sabe se é um instrumento ou é um andamento da música, né? Por exemplo, músicas têm andamentos, né? Normalmente, nos nossos dias, eles usam sempre nomes italianos, né? Piano, pianissimo, allegro, allegretto, coisas assim, né? Que mostram o ritmo ou andamento, tudo que eles querem mostrar. E mictão deve ser uma coisa assim também, mas é um salmo de Davi. Davi amava muito ao Senhor. Davi era um homem muito íntimo de Deus e ele exala nos salmos dele muita sinceridade, ou preocupação quando ele estava preocupado, ou louvor, alegria, tristeza, pecado. Davi, ele não escondia os seus sentimentos e também nem escondia a sua maneira de viver. Esse é um salmo que Pedro usou, Paulo também usou esse salmo. É um salmo que nos lembra de Jesus Cristo também. Então, fora de Deus não há nada de bom, ou não há nada bom. Versículo 1, Ele é o nosso refúgio. Alguém pode ler? Guarda-me, meu Deus, porque em ti me refugio. Ele é o nosso refúgio. Quando você estiver preocupado, desamparado, abandonado, triste, corre para a toca. A toca é Deus. Pode entrar dentro dele, porque Ele é o seu refúgio. Ele é o nosso bem mais precioso. Versículo 2. A Jeová eu disse, tu és Senhor meu, além de ti não tenho outro bem. É claro que tem. Davi tem vários bens. No entanto, ele não está dizendo que ele não tem bem nenhum no sentido de ele estar desprovido de coisas materiais. Ele está fazendo um comparativo. Ele disse que Deus é o Senhor dele
E ele não tem nenhum outro bem, senão somente a ti. De todos os bens, o único que tem utilidade mesmo para a vida dele é o Senhor. Então, o nosso Deus, comparado com aquilo que Ele nos deu, Ele está acima de tudo. Nós ainda, irmãos, vamos chegar num ponto em que nós vamos falar: Deus, nós te amamos mais do que as bênçãos que o Senhor nos dá. Quando você chegar nesse nível, você me fala para eu ir junto com você, tá? Mas quando nós chegarmos nesse ponto, nós realmente amamos o Senhor. Porque nós estamos um pouquinho ligados a Deus pelas coisas boas que Ele nos dá. E os salmistas também falavam isso. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. O salmista, portanto, ele chega num nível de conversa com Deus, dizendo: eu não possuo nenhum outro bem, somente o Senhor. Versículo 3, ele é quem nos dá os melhores amigos. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Eu não falo para as pessoas que eu sou um homem de poucos amigos, mas eu tenho certeza que eu tenho amigos aqui. Aqui tem sido meus amigos, porque Deus tem me dado os melhores amigos. Por que a gente não tem tantos amigos incrédulos? Poderia fazer mais amigos? Sim, nós poderíamos fazer mais amigos. Mas amigo gasta tempo, concorda? Então, há uma pesquisa que ninguém consegue ter mais do que 100 amigos. Depois de 100, eu acho que muito antes disso, mas depois de 100 já começa a ficar muito ralinho o relacionamento. Com 100 pessoas nós conseguimos interagir, perguntar como que está a sua família, até a gente consegue guardar os nomes, né? De vez em quando a gente esquece, mas a gente consegue guardar os nomes, a gente consegue guardar o nome das pessoas próximas a essas pessoas. Então eu vou dizer para os irmãos que há muita, como se diz hoje em dia, né? Tem amigos que são de alta manutenção. Os irmãos aqui são de baixa manutenção. É muito fácil de lidar com vocês. Então, os amigos que eu tenho aqui, claro que eu tenho também amigos em Peniel, mas esses amigos, vocês, muito mais do que os alunos, por exemplo, por causa do tempo, não por causa do relacionamento, mas por causa do tempo, que também dá um relacionamento maior. Não me dá tanto trabalho, não me dá tanto desgaste de tempo. Se eu começasse agora, eu vou arrumar muito mais amigos. Eu estou com poucos amigos. E escolhesse os incrédulos, eu digo para os irmãos que eu tenho amigos incrédulos, mas a gente reserva um outro tipo de relacionamento com eles. Oração por salvação, evangelização. Esse é o nosso relacionamento com eles. A gente não vai muito mais além do que isso com os nossos amigos incrédulos. Mas com os nossos amigos crentes, nós temos o mesmo sentimento que Davi. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Nós desconfiamos até da salvação de quem não tem prazer de estar no meio dos crentes, porque são os notáveis da terra, são as pessoas que nós deveríamos ter o maior prazer de estar com eles, são os crentes em Cristo Jesus. Vocês têm esse sentimento também, eu tenho certeza disso. Versículo 4, Ele é o nosso único Deus. Muitas serão as dores de que corre por
o salmista vai aprofundando esse discurso, essa oração dele, dizendo que Deus é o refúgio, que de todos os bens, Deus é o único, é o maior. Ele fala também que os amigos dele são os santos, ou seja, os crentes. E aí ele fala dos incrédulos. Quanto aos incrédulos, eles sofrem muito. As penas, a punição, o sofrimento dos incrédulos será muito intenso. Será um sofrimento muito grande. Por quê? Porque eles trocaram o Deus verdadeiro por outros deuses. E ele diz: eu não vou oferecer as suas libações de sangue. Ou seja, libação é quando eles matavam um animal, recolhiam o sangue e depois no altar mesmo eles jogavam ao pé do altar, nas 4 pontas, eles jogavam o sangue. Então aquilo era uma libação, uma entrega ao Senhor daquele sacrifício. E ele diz assim: eu não vou adorar, nunca eu vou adorar os deuses que eles adoram. Isso já traz uma separação. Porque se ele diz que ele não possui nenhum bem, somente a Deus, do outro lado, os seus amigos incrédulos estão falando a mesma coisa. Em relação a quem? Aos ídolos. Eles estão falando: eu amo muito esse ídolo, eu não tenho outra... Eles falam ídolo, né? Eu amo muito esse... Aí ele fala o nome, né? Eu não tenho outra coisa. Toda a minha vida está entregue a esse santo. Então, assim como você é dedicado ao seu Deus, os seus amigos incrédulos são dedicados aos ídolos deles também. Tem como a gente andar junto? Não tem como. Porque se a coisa mais importante da sua vida é Deus, e a coisa mais importante da vida deles são os ídolos, não tem como nós nos juntarmos. Porque eles não andam juntos. Deus e os ídolos não andam juntos. Fora de Deus não há nada bom. É assim que nós entendemos desse salmo. Deus é a nossa satisfação completa. Tem um hino, um cântico bem conhecido de antigamente que dizia: satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo. Não entendi. Ter a Cristo no coração. E ter a Cristo no coração. Isso. Sim, paz real. Sim, gozo no coração. Então, essa é a nossa alegria, essa é a nossa satisfação. Nós nos completamos totalmente em Deus. Versículo 5, ele é a nossa herança e a nossa provisão. Versículo 5. Tu, o Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Um pouco diferente aqui da minha, mas é tudo que eu tenho. Em outra versão diz: o Senhor é a porção da minha herança. A herança é algo sempre importante. É tão importante que a herança faz famílias brigarem. E o salmista diz que o Senhor é a porção da minha herança. Ele fala também: é o meu cálice, a minha vida. Cálice fala muito de futuro. Alguns queriam estar à direita e à esquerda de Jesus. Ele falou: porventura vocês podem tomar do cálice que eu tomo? Ou seja, o destino que eu tenho na vida, vocês podem ter o mesmo destino? Eles falaram: podemos. O destino de Jesus qual era? Cruz. Aí Jesus dá a explicação por que ele não pode atender ao pedido deles.
ou mais especificamente da mamãe deles, né? Tu és o arrimo da minha sorte. Antigamente, Joãozinho, falava-se que quem era arrimo de família não ia para o exército, lembra? Depois eu ouvi falar que isso daí não existe mais, eu não sei. Eu não sei se existe ou não, mas o que é arrimo? Arrimo de família, muro de arrimo, não tem isso? Tem, pastor Tiago Pedreiro? Muro de arrimo, que é aquela escora, né, que segura o muro. Quando fala-se que alguém é arrimo de família, ele é a escora da família. A minha mãe precisa de mim. Se eu for para o exército, a minha mãe não vai conseguir sobreviver. Então esse era o arrimo. O salmista diz: tu és o arrimo da minha sorte. Ou seja, meu destino, né? O meu destino está escorado no Senhor. Ou o Senhor é aquele que me escora, é aquele que me sustenta. Então o Senhor é a nossa herança e a nossa provisão. Ele é a satisfação completa. Versículo 6, Ele é quem nos dá o melhor. Caem-me as divisas em lugares amenos. Divisa é uma marca, a marca de propriedades. Então aquela marca para o salmista está caindo em lugares amenos. O que quer dizer isso? Em lugares fáceis, em lugares bons. Então a herança dele, a propriedade dele. É claro que ele não está falando de coisa física, mas espiritual. Mas é como se caísse para você uma terra muito boa. Nos Estados Unidos, de muitos anos atrás, né, do início dos Estados Unidos, eles distribuíam terras para as pessoas. Porque todo mundo morava na costa leste, na costa leste. Mas o governo queria ir além, queria ir para a costa oeste. Só que como vocês veem nos filmes, né, a costa oeste tinha muito o quê? Muitos índios, muito perigoso ir para lá. Muitos ursos, travessia de rios, era muito perigoso. Mas eles davam uma bandeirinha, ou várias bandeirinhas para várias pessoas. E qualquer um podia ir lá pegar bandeirinhas. Você enchia a mão de bandeirinhas e eles falaram: você vai para o oeste, aonde seu cavalo for, aonde você quiser ir, e você finca essas bandeirinhas e aquilo é seu. Eu ia pegar um monte de bandeirinhas, só que quando você ia estacar aquelas divisas, aí você está por conta. Você tem que enfrentar os índios, você tem que enfrentar os ursos, os rios, e as pessoas iam. Elas davam a vida delas por causa daquilo. E o salmista ele fala: as minhas divisas, as minhas bandeirinhas, né? As minhas divisas caíram em lugares amenos. Ou seja, é como se estivesse falando, né? Aqui não tem os índios perigosos, aqui não tem os ursos, estou tranquilo, estou num lugar tranquilo. Eu posso construir minha casa e agora ter minha propriedade. Meus irmãos, nós temos as nossas divisas em lugares amenos? Eu acho que não, né? A nossa vida, a nossa linha de propriedade, né, nesse mundo, às vezes cai nos quadrados bem difíceis, né? Mas saibam de uma coisa: com o Senhor você vai ter vitória, mesmo que a situação seja difícil,
o Senhor vai te abençoar, porque Ele fala, Ele é o arrimo da minha sorte, Ele é o seu apoio. Versículo 7, Ele é o nosso conselheiro e o nosso mestre. Versículo 7. Louvarei o Senhor de mesma noite, meu coração me ensina. Então é Ele quem me aconselha durante a noite, Ele me ensina. Nós precisamos de conselheiros, todos aqui precisam de conselheiros. Nós precisamos bater papo com as pessoas. Estou pensando em fazer alguma coisa, o que você acha? Então nós sempre estamos conversando com alguém. Nós precisamos de conselheiros, precisamos de gente que nos ensina. Mas nada se compara ao nosso mestre. Ele ensina melhor do que todos e Ele aconselha melhor do que todos. Não despreze a multidão de conselheiros, mas sempre volte para o conselheiro que é o maior de todos. Ele junta os conselhos, porque Ele mesmo mandou buscar outros conselhos. Ele junta os conselhos, junta os ensinos, mas é Ele que vai dar a decisão final para a sua vida. Ele é a nossa firmeza, versículo 8. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ou seja, Ele é a nossa firmeza, nós não vamos ser abalados. O nosso Deus vai cuidar de nós, Ele é o arrimo da nossa sorte, Ele é o nosso apoio. Fora de Deus não há nada bom. Deus é a nossa satisfação completa. E agora vamos para os 3 últimos versículos. Deus promete nos levar para si. Nós poderíamos dizer, Deus promete nos levar para casa. Deus promete nos levar para a nossa herança, a nossa moradia permanente. Deus vai fazer isso conosco. Esses próximos versículos falam de ressurreição. Quando nós deixarmos esse mundo através da morte, nós não precisamos, hoje nós não precisamos nos preocupar com o que vai acontecer conosco, porque nós já temos certeza que nós estaremos para sempre com o Senhor. No início sem corpo, mas depois nós vamos ganhar inclusive o nosso corpo de volta. Esse salmo é tão importante porque ele está falando de Jesus. Não dá para aplicar esse salmo totalmente para nós, porque quando nós morremos, o nosso corpo entra em decomposição. Mas Jesus, Ele morreu, mas o corpo dele não entrou em decomposição. Ele ressuscitou antes do corpo dele apodrecer. E Pedro reconheceu isso. Pedro até, eu acho que ele aponta, né? Ele fala, todos nós sabemos onde está o sepulcro de Davi. Porque esse é um salmo de Davi. E ele fala, Davi falou isso, que o corpo dele não entraria em corrupção. Mas ele não podia estar falando dele mesmo. Portanto, Pedro entendeu que Davi estava falando de Jesus, a quem ele estava pregando naquele momento, em Atos 2. Um dia morreremos, versículo 9. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Você quase não vai ouvir isso, né? Um ser mortal se sentindo seguro. Isso só acontece com os crentes. Nós, sendo mortais, sabendo que o nosso corpo vai descansar desse mundo, nós podemos entrar em insegurança, ficar inseguros. Mas o texto diz para nós nos alegrarmos, porque nós estaremos seguros, mesmo com a morte. Versículo 10, um dia ressuscitaremos. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente.
A 10. Ah, 10. Esse foi o 11, né? 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Deus não vai nos deixar na morte. Isso é verdade. Nós ressuscitaremos. Nós não ressuscitaremos tão rápido quanto Jesus. Mas talvez nós nem morreremos, né? Talvez nós seremos arrebatados e com o corpo transformados. Vamos ler em Atos 2. Eu não anotei o versículo, mas Atos 2, qual é o versículo que ele cita isso? Começa no 25. Pode ler, Ronaldo. Quando alguém na própria Bíblia está dando a interpretação do texto, é um desperdício a gente ficar falando, né? Deixa que a própria Bíblia interprete. Pode ler. Vai até o 31. Porque a respeito pode dele, ler. diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou a corrupção. Muito bom, né? Quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não fica dúvida nenhuma. Podemos dizer com toda certeza que o versículo 10 de Salmo 16 está falando de Jesus Cristo. Que o corpo dele não apodreceu. E um dia desfrutaremos de um lugar e presença deliciosos. Versículo 11. Pode ler de novo, Jonas. Agora é o 11 mesmo. Agora é 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. O céu não é um lugar sem graça. Embora eu não tenha muita informação sobre o céu, eu tenho certeza que é um lugar delicioso. A palavra de Deus nos fala isso. Ela fala que são caminhos de vida, que nós estaremos na presença do Senhor, que vamos ter plenitude de alegria. Quem aqui tem plenitude de alegria? Não, a gente fica alegre, mas a gente não tem plenitude de alegria. Você fica alegre, depois você fica triste, depois fica alegre de novo. Nós não temos uma constância na alegria, mas na presença do Senhor a alegria completa, satisfação sem fim, como diz o cântico, não é? E na presença de Deus, ou na mão direita de Deus, há delícias perpetuamente. É um salmo muito lindo, é um salmo que diz que fora de Deus não há nenhum bem precioso, que a nossa satisfação é completa e que nós temos a certeza de morar com o Senhor para toda a eternidade. E com os melhores amigos que nós temos nesse mundo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos enche de esperança. Nós não merecemos nada disso, mas nós temos em Cristo Jesus. E nós oramos em nome dele. Obrigado. Amém.